Eu confesso, fosse eu de esquerda, eu também odiaria Bolsonaro e seu governo. É óbvio que quem é de esquerda tem que odiar profundamente o governo Bolsonaro, mas principalmente com ódio da impotência, por saber que esse governo está fazendo as mudanças que os 16 anos do governo lulopetista não realizaram. Coisas fundamentais para o Brasil. São tantas que a gente precisa anotar, porque as razões do ódio que a esquerda tem por Bolsonaro é justificado dentro da ótica da esquerda. Veja bem, o Bolsonaro eliminou mais de 100 mil cargos comissionados. Imagina você que está nos acompanhando, 100 mil cargos na mão de um governo de ladrões. É muita coisa. Mudou o limite da Lei Rouanet. Os blogs, e nem precisa dizer quais, ficaram sem a verba, sem aquela dinheirama que recebiam todo mês. Montou um ministério técnico. Cesare Battisti, o ladrão, o assassino, o sequestrador italiano, e foi mandado embora. Os prêmios ditadura estão sendo revistos, porque são verdadeiros prêmios. As invasões do MST caíram assustadoramente, e o próprio MST diz que não está invadindo de medo. Ou seja, esse governo do Bolsonaro é um governo para ser realmente odiado pela esquerda. Uma queda continuada, mensal, nos índices de violência em todo o país. Preste atenção. Fim das verbas para eventos LGBT, STU, VXYZ e sabe-se lá mais quais outras siglas. Fim de editais para a produção de filmes de ideologia de gênero para serem veiculados em TVs públicas. São tantas mudanças, são tantas razões para a esquerda odiar o governo Bolsonaro, que a gente tem que ficar muito atento. 13º para o Bolsa Família. Olha só, como o PT não vai odiar isso? Afinal de contas, isso contempla o mais humilde. Isso contempla aquele que precisa da assistência do Estado. O governo Bolsonaro deve ser odiado pelas ONGs indígenas porque ele vetou, por exemplo, a criação da criptomoeda indígena. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia Não vou falar a palavra porque ela é pesada, mas vocês não têm ideia do nível de sujeira que existe por trás da questão indígena. Vocês não podem imaginar. É tanta coisa que está sendo desvendada que a criptomoeda é apenas uma a mais. Existem índios que não falam português, mas falam japonês, falam inglês, falam francês, falam alemão. Ora, senhores, o Bolsonaro é odiado estranhamente pelos ecologistas quando ele, com uma medida, impediu, por exemplo, que os balancetes das SAs continuassem sendo impressos em jornais. Portanto, com essa medida, o Bolsonaro foi ecologicamente correto. O Brasil está sendo mais procurado por turistas, e turistas com dinheiro, não turista venezuelano, não turista da Nicarágua ou de Cuba, mas turista com recurso. Por quê? Porque terminou com a obrigatoriedade do visto. São medidas simples, mas são medidas concretas que levam e que justificam o ódio da esquerda pelo governo Bolsonaro. Há muita incoerência no ódio da esquerda. A CUT, por exemplo, deveria dar um prêmio para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, depois do que fez o Temer, atendeu a 2 dos mais preciosos preceitos que a CUT defendeu desde a sua criação, que era o fim do imposto sindical e o fim da unicidade sindical. Ora, o governo Bolsonaro é tão bagual, como se fala lá no Rio Grande do Sul, que ele chega ao ponto de fazer tudo aquilo que ele se comprometeu com o seu eleitorado. E, portanto, é por isso que ele é odiado pela esquerda. Mas ele também faz tudo aquilo que a CUT, por exemplo, que é o braço sindical do PT, sempre quis, mas que em 16 anos de governo eles não tiveram capacidade nem interesse de fazer. Está na hora da CUT reconhecer o mérito do Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro atendeu a um anseio histórico da CUT. Hoje,
fazer sindicalismo passa a ser aquilo que a CUT sempre defendeu, com identidade com os trabalhadores. Então, é preciso sim reconhecer que a esquerda tem razão em seu ódio quase que doentio pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro, em 8 meses de governo, fez tantas coisas básicas, pequenas, mas que interferem diretamente na vida das pessoas. Porque o governo não é apenas uma sucessão de atos e obras bombásticas, os PAC da vida que serviram para encher o bolso de políticos, de empreiteiras e tudo mais. O governo precisa estar no cotidiano das pessoas e estamos vendo aí a retomada dos índices de emprego. Então, parabéns esquerda por odiar Bolsonaro, porque quanto mais vocês odeiam o Bolsonaro, mais nós, os brasileiros, admiramos e respeitamos os atos que ele está conseguindo implementar, os atos que ele está conseguindo transformar em realidade e que interfere diretamente na nossa vida e na nossa brasilidade como um todo. E isso, realmente, falar em brasilidade para a esquerda é mais ou menos como falar de Deus para o capeta. Não tem jeito, vão fugir sempre, porque tudo que eles desejam é entregar o país, é entregar as riquezas, é submeter o povo, e contra isso nós nos posicionamos em 2018 e felizmente o governo Bolsonaro está cumprindo tudo aquilo que assumiu com seu eleitorado. Parabéns esquerda, continue odiando o nosso presidente, porque nós vamos continuar amando o nosso país. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.